Olá, senhores, boa tarde. Meu nome é Francisco, sou advogado especialista em direito empresarial e civil. Estaremos hoje abordando sobre embargos à execução. Embargos à execução é cabível em ação executória de título executivo extrajudicial. Tem previsão legal a partir do artigo 914 do CPC. Interessante destacar, senhores, que os embargos à execução é um processo autônomo que tramita em apenso à ação executória, ou seja, a ação principal, que é a ação de execução de título executivo extrajudicial. Então, os embargos à execução, ele é o contra-ataque do executado na ação de execução. Então, qual é a maneira, qual é a forma para o executado se defender? Não cabe contestação na ação de execução. A ação de execução é uma ação muito dinâmica, envolve um título que é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Então, se é um título, se é um documento hábil que está revestido dos requisitos que o norteiam, quais sejam, repetindo, liquidez, certeza e exigibilidade. Então, o processamento da execução é bem dinâmico. A partir do momento que se propõe a execução, o juiz defere a petição inicial, quando preenche todos os requisitos. O executado é citado, ele é citado para pagar em 3 dias ou embargar a execução no prazo de 15 dias. Mas ele tem que oferecer um bem para ser penhorado, porque senão ocorrerá uma penhora nos autos da execução. Então, senhores, em síntese, falando sobre execução, agora indo para os embargos à execução propriamente dito, quem propõe os embargos à execução é executado na ação de execução e é embargante nos embargos à execução. E a parte que é exequente, autora da execução, passará a ser embargada, ou ré, nos embargos da execução. Então, é um processo autônomo que ele tramita, repetindo, em apenso à ação executória. Então, portanto, ele é distribuído por dependência à ação executória, tem autonomia. O embargado nos embargos terá o prazo de 15 dias, quando ele é citado a se manifestar, ele tem 15 dias para contestar os embargos à execução, e nos embargos poderá ocorrer também audiência de mediação, de instrução e julgamento e ter uma sentença. Terá sempre uma sentença, ou com resolução de mérito, ou sem resolução de mérito. Então, qual é a necessidade para que se propõe os embargos à execução? Estão lá as possibilidades de se aventar ou de propor os embargos à execução, estão lá no artigo 917 do Código de Processo Civil. Então, quando o título não se reveste de exigibilidade, o inciso primeiro fala sobre isso, título inexigível. Então, quer dizer, se ele não é exigível, se a quantia que está sendo cobrada através da ação de execução já foi paga, ele não é exigível. Se não houver certeza daquele título, também não pode ser cobrado na ação de execução. Se não for líquido o título executivo extrajudicial, da mesma forma, caberá embargos à execução para arquivar a ação executória. Outra questão importante também que merece destaque é quando o juízo é incompetente, tanto relativamente, competência relativa, quanto incompetência absoluta. Então, cabe também embargos à execução para alegar essa matéria de incompetência absoluta ou relativa. Então, senhores, essas são questões relevantes que necessitam de um estudo bem interessante, porque a exceção de pré-executividade, que eu já falei em vídeo anterior, era importante para alegar a questão de ordem pública.
Todavia, por exemplo, nos embargos, no artigo 917 também, pode ser alegada ali matéria como de exceção de execução, aliás, excesso de execução. Então, quando o exequente está cobrando um valor que está acima daquele título que foi carreado nos autos executórios, isso caracteriza excesso de execução. Na exceção de presecutividade, você não pode alegar essa questão. Já nos embargos à execução, você pode alegar que está havendo excesso de execução, portanto, essa matéria alegada nos embargos à execução, sendo demonstrado que realmente há esse excesso, será acatado e a parte executada pagará menos do que está sendo cobrado na ação executória. Então, essas são matérias relevantes, importantes, que nos embargos à execução pode-se alegar, e sendo provadas essas alegações, elas sendo provadas, o juiz, logicamente, deferirá a ação dos embargos. E nesses embargos executórios, senhores, a parte vencida pagará honorários sucumbenciais ao embargante ou embargado. Aquele que vencer, embargante ou embargado, o vencido pagará honorários sucumbenciais e custas processuais ao vencedor. Então, senhores, é uma ação autônoma que tramita em apenso a ação executória e que tem toda a tramitação de uma ação praticamente normal, uma ação praticamente comum nos autos da ação executórias, nos autos da ação executória. Então essa é a dica. Uma boa tarde, um abraço a todos.